Olá, turminha, tudo bem? Bem, hoje nós vamos ver propriedades da multiplicação. O livro traz o seguinte: já vimos como multiplicar dois números inteiros, e no caso de três ou mais fatores. Por exemplo, qual é o valor de 2 positivo vezes 3 negativo vezes 5 negativo? Podemos multiplicar os fatores 2 a 2. Veja duas maneiras de fazer isso. Quando o livro diz podemos multiplicar os fatores 2 a 2, esse é o único caminho que nós temos. Nós não podemos multiplicar três números de uma vez só. Nós multiplicamos 2 a 2 em uma sequência. Beleza? Então, primeiro ele pegou 2 positivos vezes 3 negativos. Vimos na aula anterior que na multiplicação entre números inteiros, positivo e negativo, o resultado é negativo, e esse resultado deu 6 negativo. Posteriormente, ele fez essa multiplicação. O resultado da primeira multiplicação com o último fator. Então, eu vou ter 6 negativos vezes 5 negativos. Vimos também na aula anterior que na multiplicação entre dois números inteiros negativos, por regularidade, o resultado é positivo. Então, isso é igual a 30 positivo. Ele pegou a mesma multiplicação, 2 positivo vezes 3 negativo vezes 5 negativo, e aí multiplicou primeiro os números negativos. 3 negativo vezes 5 negativo. Já que eu tenho dois números negativos, por regularidade, o resultado é positivo. Ele repetiu o 2 positivo e agora fez a multiplicação entre 2 positivo e 15 positivos. O resultado, 30 positivo. Beleza? O que é que o livro diz mais? O que acabamos de fazer foi uma associação. Voltando. O que acabamos de fazer foi associar os fatores de diferentes maneiras e verificar que os resultados são iguais. Vejam que aqui na primeira multiplicação o resultado foi 30 positivo e na segunda multiplicação o resultado foi 30 positivo, independentemente da maneira que você associou os fatores da multiplicação. Beleza? Na primeira multiplicação você associou logo os dois fatores para no final pegar o resultado e associar com o terceiro fator. Na segunda multiplicação, você multiplicou logo os dois fatores para depois pegar o resultado e multiplicar com o primeiro fator. Enfim, o resultado é sempre o mesmo. Continuando, na multiplicação há propriedades que valem para todos os números inteiros. Elas podem ser usadas para facilitar os cálculos. Essa propriedade aqui, que é chamada propriedade associativa, ela serve justamente para isso. Você associa de maneiras diferentes e serve para você facilitar o cálculo. Beleza? Propriedade associativa. Na multiplicação de três ou mais fatores, podemos associar de maneiras diferentes e obter o mesmo produto. Ou seja, se A, B e C são números inteiros, A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Foi justamente o que nós fizemos aqui, nesse primeiro exemplo. Beleza? Nos dois primeiros exemplos. Ok? Aqui ele traz mais dois exemplos. Ele traz mais um exemplo no caso. Ele traz uma multiplicação de 5 negativos vezes 11 negativo vezes 2 negativo, sendo que primeiro ele multiplica logo esses dois fatores, dando como resultado 55 positivo, e depois ele pega esse resultado e multiplica com o terceiro fator, obtendo 110 negativo. No segundo exemplo, ele pega a mesma multiplicação e multiplica logo os dois últimos fatores, tendo como resultado 22 positivo. Posteriormente, ele pega o primeiro fator e multiplica com o resultado encontrado, obtendo 110 negativo.
Vejam que os dois resultados são iguais. Ou seja, independente da maneira que eu associe os fatores, eu vou obter sempre o mesmo resultado. O nome dessa propriedade é a propriedade associativa. Eu posso associar os fatores de maneiras distintas, porém vou obter sempre o mesmo resultado. A próxima propriedade é a propriedade comutativa. E o livro diz que, como já vimos, em uma multiplicação com dois números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Assim, se A e B são números inteiros, eu posso dizer que A vezes B vai ser igual a B vezes A. O exemplo que ele traz é que, se eu tenho 7 negativos e multiplico por 6 negativo, são números negativos. Vimos que, por regularidade, o resultado vai ser positivo. 7 vezes 6, 42. Vejam que nessa próxima multiplicação, ele inverteu os fatores. E aí, eu continuo com dois fatores negativos. Vimos na aula anterior que, por regularidade, o resultado é positivo. E 6 vezes 7, 42. Ou seja, eu tenho resultados iguais, independentemente da ordem dos fatores. O nome dessa propriedade é propriedade comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Lembrando, produto é o resultado da multiplicação. Beleza? Vou dar uma pequena pausa aqui e logo nós voltamos para dar continuidade. Bem, turminha, continuando, vamos para a propriedade distributiva que diz assim: em uma multiplicação de um número inteiro por outro, dado por uma adição ou por uma subtração, podemos multiplicar o primeiro número pelas parcelas e adicionar ou subtrair os resultados obtidos. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Assim, se A, B e C são números inteiros, temos. Vamos para o exemplo que fica mais simples. Eu tenho A vezes A que multiplica B mais C. Então, o que foi que ele fez? Ele multiplicou primeiro. Deixa eu pegar aqui. Ele multiplicou primeiro A vezes B e depois multiplicou A vezes C, obtendo A vezes B, AB, e A vezes C, AC. Ok? Aqui na subtração acontece da mesma forma. A vezes B, e depois ele multiplicou A vezes C, obtendo AB, ou A vezes B, menos A vezes C. Trabalhando com números, talvez fique melhor. Então, eu tenho aqui 2 que multiplica 2 negativos, que multiplica 3 negativos, mais 4. Mais 4 positivos. Então, ele primeiro pega 2 negativos vezes 3 negativos. Está aqui. E aí, ele vai pegar 2 negativos vezes 4 positivo. Que está aqui. Lembrando que se eu tenho uma adição, eu vou adicionar os fatores. Então, já que aqui eu tenho a multiplicação de dois números negativos, o meu resultado vai ser positivo. 2 vezes 3, 6 positivo. Mas, está aqui, essa multiplicaçãozinha aqui, um número negativo e um número positivo. Vimos lá na aula anterior que quando eu tenho esse tipo de multiplicação, o resultado é negativo. 2 vezes 4, 8 negativo. Beleza? Depois ele fez só a adição algébrica. Eu tenho 6 positivo mais 8 negativo. Ou eu tenho 6 para pagar 8. Eu tenho 6 para pagar 8. Me resta 2 negativo. Beleza, gente? Vou dar mais uma pausa aqui para irmos para a próxima propriedade. Bem, gente, a última propriedade é a existência do elemento neutro, que diz assim: o número 1 positivo
é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, se A é um número inteiro, então A vezes 1 positivo vai ser igual a A. Vejam que aqui também ele usa a propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Se A vezes 1 positivo é igual a 1 positivo exato, que vai ser igual a A. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 positivo, o resultado vai ser igual ao próprio número. Eu tenho 1 positivo vezes 8 negativo, o resultado vai ser 8 negativo. Se eu tenho 8 negativo vezes 1 positivo, o resultado vai ser 8 negativo. Ou seja, a existência do elemento neutro diz que qualquer número multiplicado por 1 positivo, o resultado vai ser o próprio número. Isso significa que 1 positivo é o elemento neutro da multiplicação com números inteiros. Bem, galerinha, por hoje é só. Vocês têm um exercício logo a seguir, então façam esse exercício e até a próxima.